Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse Conversando com Economistas, que é muito especial. Hoje o nosso bate-papo será com o professor Ladislau Dolbor. Ele é economista, professor titular de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações também do Sistema S. Ele é autor e coautor de cerca de 45 livros. Vejam só, 45 livros, toda de sua produção intelectual, que está disponível no site do Ladislau, que também nós vamos falar sobre esse portal, para quem quiser acessar, para quem quiser conhecer. E vamos destacar o seguinte nessa entrevista também de hoje. O livro do Ladislau, que é sobre o resgatar a função social de economia, uma questão de dignidade humana, publicada pela editora Elefante, foi premiado em primeiro lugar como livro de economia. Recentemente, agora no CINSE, o nosso professor, ele ganhou a primeira colocação. Professor, é uma satisfação imensa conversar contigo hoje. Seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Obrigado pelo convite. A gente tem que divulgar, né? Porque a economia é assunto de todos nós, se trata de nosso bolso, não só dos bolsos do pessoal lá em cima, certo? Então, sabe que no Brasil conseguiram convencer as pessoas que economia é muito complexo, não tente entender. E nesse escurinho dá para levar em fortunas. Pelo contrário, nós temos que deixar claro como a economia funciona. Para a gente iniciar, 45 obras, professor, é isso mesmo? Conta aí um pouquinho para a gente. Olha, isso aqui é uma média mal contada, porque, na realidade, eu tenho 20 livros meus, 20 e poucos livros meus, que estão traduzidos em muitas línguas, e isso é o livro que eu escrevo, digamos, sozinho, né? Mas tem muitos livros que eu organizei junto com outras pessoas, ou outras pessoas me chamaram para participar. E aí são 100 e poucos livros em colaboração, como a gente chama, né? Porque é muito importante, nessa construção da compreensão da economia, a gente juntar, articular as visões de diversas pessoas. Como vocês têm feito, por exemplo, com esses clubes de leitura no Correcon, né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante. Vale destacar que o nosso clube de leitura, quem inaugurou foi o professor Ladislau, que justamente com a obra que foi premiada lá pelo sistema COFECON Corecons, foi a obra que trouxe o primeiro debate temática do nosso clube de leitura, né, professor? E aí vamos falar um pouquinho. O livro do senhor, ele destaca o seguinte, o prêmio ele destacou a importância, né, na valorização do trabalho dos novos economistas. Aí o senhor comentou o seguinte, temos uma nova geração de economistas que estão trazendo muito além da economia ortodoxa. Eles trazem a visão de uma economia a serviço da sociedade. O senhor destaca essa citação que está no livro, é isso mesmo? Explica um pouquinho para a gente sobre que geração é essa de novos economistas, professor? Você sabe, durante muito tempo, a economia política, a teoria econômica, o que a gente chamou também de ciências econômicas, ela serviu, de certa maneira, de justificativa da desigualdade, justificativa das bandidagens ambientais, da apropriação privada de tantos recursos, da apropriação da saúde, da comercialização e privatização da educação, de tantas coisas, enfim, em nome de mercados, né? Ou seja, era uma economia política basicamente justificativa, né? de problemas que se agravaram num nível tal que geram uma reação que hoje é mundial, tá? Porque você tem, de um lado, uma situação que as tecnologias, em particular a eletricidade, a eletrônica, os diversos combustíveis, os avanços da biotecnologia, tudo isso permitiu gigantescos avanços no planeta, desde a China, a Coreia, até os Estados Unidos, Canadá, etc. E isso nos levou a uma nova situação, de um novo ponto de partida.
O PIB mundial hoje, 2024, é 110 trilhões de dólares. Se você divide, é o que a gente produz de bens e serviços, você divide isso pela população mundial, isso dá o equivalente a 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje no mundo. Está me entendendo? Não tem nenhuma razão econômica para ter gente passando fome, 800 milhões. Né? Isso aqui é escândalo. Né? Mais de 200 milhões de crianças passando fome. Certo? E os outros lá gastando porque quer usar um foguete para subir no ar, para mostrar que ele é um super empresário, super bilionário, enfim. Esses caras são, eu chamo de high-tech assholes, digamos, babacas high-tech, em inglês é mais expressivo, digamos assim, mas, basicamente, nós temos o suficiente, tá? Então, nosso problema é de organização política social. Então, isso muda a visão da economia, porque a gente começa, na linha, por exemplo, de Mariana Mazzucato, pensar na economia organizada por missões. Quais são os desafios-chave? Os desafios-chave são evidentes. Tá? Nós estamos gerando uma desigualdade absolutamente explosiva, bilionários que não sabem mais o que fazer com dinheiro, e, do outro lado, gente, eu quando vejo, sabe, um país como o Brasil, que produz 4 quilos só de cereais por pessoa por dia, e que tem dezenas de milhões de passando fome, inclusive crianças morrendo de fome, isso aqui é absolutamente escandaloso e inaceitável. Ou seja, de certa maneira, na nova economia que surge também uma dimensão ética. Certo? Não basta você se enriquecer e dizer, olha, mamãe, como eu sou bom. Certo? Você tem que responder às necessidades sociais. Você pode enriquecer, mas você tem que contribuir em termos produtivos. Né? Então, a dimensão da desigualdade catastrófica é outra dimensão que a gente está gerando essa catástrofe, ao mesmo tempo que estamos destruindo o meio ambiente. É o problema do clima, não é só o Rio Grande do Sul, o planeta todo está sofrendo as coisas. A acidificação dos mares, você tem a destruição da cobertura florestal do planeta, você tem a esterilização do solo, você tem a perda de biodiversidade, nós perdemos 75%, 3/4 da vida do planeta foi destruída por toda essa porcaria química, todas essas coisas. Ou seja, nós temos uma dimensão social, uma dimensão ambiental, que são absolutamente catastróficas, frente a um planeta que tem os recursos. Né? Não só temos os recursos, como sabemos que deve ser feito. Foi um gigantesco trabalho, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que apresentam em 17 grandes objetivos e 169 metas de detalhe, certo? O que a gente deve fazer. E todos os países assinaram, e as coisas não acontecem. E não acontecem por quê? É o terceiro eixo que eu desafio, porque o dinheiro está à mão, essencialmente, de grandes grupos financeiros. Antigamente, os grandes capitalistas produziam automóvel, produziam, enfim, aviões, eram produtores industriais, né? Capitães da indústria. Hoje são essencialmente banqueiros, especuladores financeiros, grandes grupos financeiros, não sei se quem me ouve está endividado, né? Mas faz parte desse novo sistema do dinheiro imaterial que permite uma exploração radical. De certa maneira, essa compreensão dessa nova dinâmica é que gerou os trabalhos de Thomas Piketty, do Gabriel Zucman, da Mariana Mazzucato, da Kate Raworth, de tanta gente pelo mundo, a Jayati Ghosh, enfim, e gerou a instituição, o New Economic Foundation na Inglaterra, o Roosevelt Institute nos Estados Unidos, Alternative Economique na França, o Deepak Nayar e outros na Índia, sem falar dos aportes imensos hoje da China, né? Pega um trabalho da Keio Jin, né? O pessoal está saindo das simplificações ideológicas, né? Meu Deus, isso é comunismo, isso é neoliberalismo, isso é aquilo. Quais são os desafios e como é que a gente organiza a canalização de recursos para enfrentar esses desafios? O mundo está indo para o brejo em termos sociais, em termos ambientais, né? E esses caras fazendo a glória deles com os mecanismos financeiros, chamam isso de mercados, né? A molecada
aqui da Faria Lima, com seus coletezinhos elegantes entupindo de dinheiro, esqueceram que estão num país, que tem gente que precisa de economia, né? Que tem crianças passando fome. São Paulo está discutindo entre 60 e 80 mil pessoas estão dormindo na rua. Quer dizer, que barbárie é essa? Está me entendendo? É de uma ineficiência, de uma burrice. Ou seja, o que tem essa nova geração de economistas estão realmente... E aí temos um prêmio Nobel como Joseph Stiglitz, temos o Muhammad Yunus, que prêmio Nobel da paz, né? Não quiseram dar um prêmio Nobel de economia para ele. É todo um processo, digamos, de transformação com o agravamento das tensões, porque isso gera guerra, gera dramas por toda parte, né? Todas essas migrações, né? Eu acho muito legal quando um francês lá do Le Monde foi entrevistar o pessoal na Líbia, dizendo, mas por que as pessoas atravessam o Mediterrâneo para a França? Ele disse, olha, se em vez de ter colonizado apenas o norte da África, vocês investissem para desenvolver o norte da África, as pessoas trabalhariam ali mesmo. Se trata disso. Em vez de você fazer muros e mais muros aí na fronteira entre o México e os Estados Unidos, né, os americanos quebraram as economias da América Central e agora se queixam porque o pessoal está indo para lá. Você investir, desenvolver aquelas regiões, ou seja, o desafio é este. Nós temos que reequilibrar os processos econômicos no que a gente resume de maneira muito clara. Precisamos de uma sociedade que seja socialmente justa, ambientalmente viável, certo? E também economicamente viável, ou seja, é um tripé econômico, social e ambiental. Fora disso, é um desastre. Aproveitar que a gente está falando dessa nova geração, professor, e que o livro traz esse resgate, né, principalmente nessa parte social, o senhor que é uma inspiração aí por já ter escrito várias obras, né? O que fazer, o que resgatar para essa futura geração que vive no mundo tecnológico, né? Isso é inevitável, voltar a ler livros, voltar a escrever, voltar a ter novas inspirações. O que o senhor pode falar para essa geração, principalmente o senhor sendo inspiração para todos? Olha, sabe, para já, veja bem, eu cruzei com o aluno na PUC, ele veio me dar os parabéns, disse que gostou muito do meu livro. Eu fiquei feliz, perguntei para ele o que ele tinha gostado. Ele me disse, não, é que eu entendo. Ou seja, tem tanto besterol escrito na economia, cheio de econometria e fórmulas para parecer científico, né? Quando você tem um país que produz 4 quilos de cereais e tem crianças passando fome, o presidente da Índia fez uma coisa muito simples, proibiu a exportação de trigo e arroz. E o arroz vai para a alimentação das pessoas. Ou seja, o essencial, no meu esforço como economista, porque não tem muito mistério a inventar, as coisas são bastante claras. O que eu faço é sistematizar de maneira clara, para não economistas, para qualquer pessoa, como as coisas funcionam. É essencial as pessoas entenderem que para o povo poder funcionar, para as pessoas poderem viver bem em termos econômicos, né, não é só trancar a casa para ninguém roubar, certo? É também entender como funcionam os juros, porque o banco, através da agiotagem, rouba teu dinheiro em escala muito maior, né? Ou seja, como é que a gente se permite por não ser economista, eu não vou entender de economia, não vou entender como estão me explorando, como estão se apropriando. Então, essa compreensão é muito importante. Muito importante também, Renato, é a gente entender que o bem-estar econômico das famílias, que disso se trata, não é apenas você ter dinheiro no bolso. Você precisa de dinheiro no bolso, pagar o aluguel, a condução, o supermercado, etc. Mas você precisa de segurança. Você não compra a polícia, não deveria, pelo menos. Você não compra hospital, você não compra saúde, você não compra um rio limpo na tua cidade. Está me entendendo? Ou seja, o bem-estar econômico da família, ordem de grandeza, 2/3 é dinheiro no bolso, tá? Você tem. Agora, 1/3, que é muito, tá?
Em muitos países é mais de um terço, é 40% do bem-estar econômico, é você ter acesso à saúde de graça, a ter a escola decente para as tuas crianças, enfim, tanta coisa que a gente chama de salário indireto, né? Que é o acesso a bens de consumo comum, de consumo coletivo. Os países que funcionam, Renato, pega o Canadá, pega a China, pega a Suécia, pega tantos outros, todos eles têm saúde, educação, segurança, cultura, todas as coisas são públicas, gratuitas, de acesso universal. Reduz a desigualdade e sai muito mais barato para todo mundo, porque você tem aberto para todo mundo, certo? Esse processo. Então, esse mecanismo de que a gente tem que entender a economia. Economia é assegurar de maneira mais justa e equilibrada o acesso de todo mundo aos recursos. E você reduzir a desigualdade também através de um sistema de acesso a bens públicos gratuitos e acesso universal, você tem uma arquitetura, não que a gente inventa como economista, porque no tipo do trabalho, eu trabalhei em muitos países, no quadro das Nações Unidas, né? Você vê como funciona o quê, em que lugar, com bons resultados. Certo? Eu vou olhar a educação na Finlândia, é impressionante como funciona bem, tá? É pública, gratuita, universal. Tá? Agora, para você ser professor de escola primária, você tem que ter mestrado. Tá? Em compensação, o professor de escola primária ganha um salário no mesmo nível que advogado ou engenheiro. Entende? Porque a educação é o futuro, é um investimento nas pessoas. No Brasil chamam de gasto, né? Babaca, né? Na realidade, você pega como funciona o sistema de bancos locais, chamadas caixas econômicas, Sparkasse, na Alemanha, certo? Os alemães não colocam seu dinheiro em banco, colocam numa caixa de poupança municipal. Então, todas as poupanças daquela comunidade servem para melhorar a escola, limpar o rio, fazer saneamento básico, certo? Ou seja, eu vou indo de país para país, eu vou ver como funciona o sistema financeiro na China. Por que a China é tão dinâmica? Ela controla a agiotagem. A taxa de juros na China é 4,6% ao ano. Desconta 2% de inflação em um juro real de 2,6%. Dá para a pessoa pegar um empréstimo, fazer a melhoria da sua casa ou abrir uma empresa e não ser atolado na agiotagem. Certo? No Brasil, a média para as famílias, o Banco Central nos dá 51% ao ano. 51%. Na China é 4,6%, na Europa é 3,5%, 3,8%. Certo? Esse é o nível. Ou seja, de certa maneira, olhando em termos concretos, em vez de fazer grandes discursos ideológicos, né, que privatização é bom, a luta contra a corrupção. Né? A luta contra a corrupção é um cavalinho tradicional de você abrir passagem para os grandes corruptos. Em professor, nome do... Não, pode continuar, pode concluir. Você sabe, quando você ouve, pega ladrão, a primeira coisa a olhar é para quem está gritando. Sabe? Isso é uma coisa que a gente está entendendo. Mas estou fechando com isso. Ou seja, na realidade, é uma economia que busca quais são os eixos-chave e quais são os caminhos para a gente financiar o que realmente é necessário. E gerar essa compreensão da economia por muito mais gente é o meu esforço. Todos os meus livros e livros de inúmeros outros economistas que trabalham da mesma forma como eu, a gente disponibiliza tudo gratuitamente online. Sabe o que acontece, Renato? Em vez de eu, professor, apenas servir para dar aula para um grupo pequeno, para servir de escadinha para subir na sociedade, na escadinha social, através do diploma, individualmente, os meus trabalhos se generalizam, entende? Muito professor de colegial não vai dizer aos alunos, compre o livro do Ladislau, mas dizer, olha, na próxima aula a gente vai pegar o capítulo 2 ali do livro do Ladislau, são 8 páginas, até no celular você lê. Está entendendo? Ou seja, é usar a universidade como generalização de conhecimento, porque o conhecimento é de graça. Uma vez que eu custeei a produção desse livro, desse conhecimento, mais gente ter acesso, não atrapalha nada. E mais, todos os meus livros estão disponíveis de graça online e continuam vendendo igual.
Não é uma contradição. Porque a pessoa, porque ler um livro inteiro, digamos, no celular ou no computador é muito cansativo. Ou seja, há uma outra visão, uma outra abordagem do que a gente chama ciência econômica. Aproveitando um pouquinho que você entrou nessa parte dos cursos, né, da formação, como é que o senhor avalia hoje a formação do curso de Ciências Econômicas, dos novos economistas que estão se formando, fazendo um paralelo, né, com a geração passada, com essa geração futura, professor? Você sabe que, como em diversas áreas científicas, todos nós estamos tendo que nos atualizar. Tá? E no campo universitário, em geral, está todo mundo, sabe, o professor, pega eu, né? Nos meus 80 anos, eu estudei nos anos 60, tá? Fiz doutorado nos anos 70. Se eu não me atualizasse, se eu continuasse a ensinar o que se ensinava naqueles tempos, e em grande parte, e em particular na economia, porque na economia mudou sistemicamente, né, todo o processo, né? A gente está simplesmente defasado, né? E isso gera muita frustração entre alunos que sentem que estão, sabe, estudando, tal, porque o pessoal é de direita, é ortodoxo, então vai ensinar lá o Milton Friedman, né? Não, o Milton Friedman é pré-história, gente, sabe? É o liberalismo, né? Enfim, em nome da liberdade econômica, você entope de dinheiro os mais ricos. Né? Qual é a ideia da liberdade? A liberdade de drenar o dinheiro dos outros, por aí vai. Né? Na realidade, nós estamos enfrentando esse deslocamento, porque eu trabalho com conceito, é outro livro que ainda está no prelo, chama A Revolução Digital. Já está no meu site. Né? É um livro pequeno, 100 páginas, a revolução digital, porque disso que se trata. Não é capitalismo isso aí que a gente... e não é indústria 4.0, é muito mais que isso. Né? O que a gente está vivendo hoje é uma transformação. Essa revolução digital é tão profunda como 2 séculos atrás foi a revolução industrial. É uma outra etapa que a gente está entrando e a gente está buscando formas de reorganização. Daí, digamos, a geração antiga de economistas, antiga no sentido de não se atualizarem, né? Tem muito jovem na antiguidade, eles estão tentando dizer, bom, é um pouco antigo, mas a gente não é mais liberalismo, é neoliberalismo. Não é mais keynesianismo, é neo-keynesianismo. Se acrescenta um neo e parece que é mais novo. Né? Isso aqui é bobagem. Né? Nós temos que enfrentar. Isso é difícil, tá? Porque significa você pegar os livros mais importantes que surgem no planeta e você se atualizar, tá? E entrar nessa nova onda, nessa nova geração de pesquisadores que estão transformando a visão da economia. Eu, quando pego um livro, por exemplo, do Saez e do Zuckman, certo? O livro chama O Triunfo da Injustiça. Então, indiretamente ao ponto. Isso aqui, isso aqui não estamos remunerando os mais esforçados, os mais inteligentes, os mais hábeis, né? Estamos remunerando os mais espertinhos, né? O que mais se submetem a interesses internacionais para drenar recursos naturais do país, por exemplo, né? Privatizando a Vale, enfim, coisa do gênero. Quer dizer, tem o oportunismo, digamos, nesse processo. A gente quer uma economia que funcione para todos e de maneira justa. Voltando para o livro do senhor que foi premiado, você me confessou que essa premiação mexeu muito contigo, né? Eu queria que você falasse qual foi a importância, né, de receber essa premiação aí em livro de economia, né? No que mexeu, o senhor tão experiente, né? E aí recebeu uma premiação tão importante dessa. E mais uma pergunta: qual é a principal inspiração quando o senhor vai produzir, escrever alguma obra? Você sabe que, em grande parte, eu venho batalhando. Quem acompanha meu site, né? Meu site tem mais de 20 anos, eu venho batalhando essas ideias novas. Por exemplo, você pega resenhas no meu site, você tem os principais trabalhos renovadores
da visão social e econômica no mundo, eu faço resenhas, não são resenhas comerciais de dizer que o livro é bonitinho, quais são as ideias-chave. Então, isso está permitindo, digamos, a generalização dessa compreensão. Como eu estou há muitos anos empurrando isso, porque eu conheci pessoas de primeira linha internacional nas minhas viagens, nos diversos trabalhos que eu fiz, né? Então, eu, durante um bocado de tempo, sentia que eu estava, digamos, gritando no deserto, como dizem, né? E esse reconhecimento, é claro que ele dá uma satisfação muito forte, mas, sobretudo, me deixa animado, né? Porque está se generalizando o abandono do besterol dos caras da Faria Lima, dos caras da chamada economia ortodoxa, dos neoliberais, etc. A economia tem que servir, tem que ser útil para a população, é tão simples assim. Entende? Você produz comida e tem o povo passando fome, você está fora do eixo, né, da coisa. Então, é um gosto muito grande. Quanto às formas, digamos, você sabe, eu tenho um ciclo, né? Tenho um livro que é muito importante e lido e adotado em montes de universidades no Brasil, que é esse aqui, Era do Capital Improdutivo. Né? E ele teve montes de reedições já, está publicado em diversas línguas, e se trata disso, porque eu vi que os grandes bilionários do planeta não estão produzindo nada. A gente estamos no mercado, né? Somos investidores. Não são investimentos, quer dizer, você construir alguma coisa. Né? Um investimento, na realidade, você construir um porto, uma estrada, uma casa, você tem coisa concreta. Você aumentou o capital do país. Aqui não, sou investidor no sentido do computador. Ele faz aplicação de dinheiro disso, ele compra ações da Vale ou da Petrobras, ele vende e revende, né? Ou então coloca seu dinheiro na mão de um gestor, chama asset management, gestores de... Sabe que a maior fortuna hoje, em termos de poder econômico, não é uma grande empresa de aviões, de carros, de qualquer coisa, é a BlackRock. A BlackRock chama asset management, gestora de fortunas. O Larry Fink, que ninguém ouviu falar do cara no Brasil, o Larry Fink administra 10 trilhões de dólares. O Biden administra 6 trilhões. O orçamento federal dos Estados Unidos é 6 trilhões de dólares. O Larry Fink, da BlackRock, administra um grupo privado que tenta extorquir o máximo possível, está administrando 10 trilhões de dólares. Esse é o nível. Tá? Os 10 maiores, saiu um livro excelente, muito interessante, que chama Titãs do Capital. Acabou de sair, está em inglês ainda, vale muito a pena, certo? Ele pega os 10 maiores desses grupos que o chá comigo, né? Administram dinheiro para os outros. Deixa que eu administro para vocês. Essa gente está administrando 50 trilhões de dólares. Tá? O PIB mundial de 2022 era 100 trilhões de dólares, ou seja, esse grupo de 10, com seus 117 administradores, administram o equivalente à metade do PIB do mundo, entende? E só extorquindo, porque não estão produzindo, apenas, né, lucros financeiros. De certa maneira, fazer as pessoas entender que nós precisamos resgatar o controle, no sentido da economia servir para termos boas escolas, para termos uma população bem alimentada, para termos uma cultura mais rica, tudo isso é vital para a gente ter a construção do nosso futuro. Você sabe o que é? A economia virou global e não temos governo global. Então, esse dinheiro gira no mundo, porque são apenas sinais magnéticos, né? Eu, na minha idade, ainda uso essas coisas antigas, sabe? Essas notas impressas pelo governo, R$20, R$50. Isso aqui. É difícil até conseguir troco quando a gente usa. E esse dinheiro imaterial, os grandes grupos, os grandes bancos, eles estão fazendo uma farra daquele tamanho, porque o cara, por exemplo, eu tenho a PUC me desconta R$5.500 no plano de saúde da Sul América. Sul América foi comprada pela Redditor. Entre os acionistas da Redditor, que eu sou curioso, eu encontro lá quem? A BlackRock. Certo?
e outro, um fundo especulativo financeiro de Singapura. Então, uma parte do que os alunos pagam na PUC, uma parte diz vai para o meu salário, uma parte do meu salário é descontada, vai para esses grupos, teoricamente de saúde, mas essencialmente são gente do dinheiro, eles contratam saúde, certo? E disso vai para grupos de especulação internacional. Meu, para quê? Quer dizer, nós perdemos o controle. Nós temos uma economia global, nós não temos governo global, e as instituições que deveriam organizar isso, né? As instituições de Bretton Woods, Nações Unidas, Banco Mundial, tudo isso aí é de 1944, gente, de 80 anos atrás. Não apitam nada. Virou uma zona. Esse livrinho, ele ajuda não só a entender como o sistema se transformou, mas na quarta parte eu pego 15 propostas práticas como a gente resgatar o controle do processo. Professor, a gente ficaria horas aqui te ouvindo, te apreciando com essas palavras sábias, mas a gente está chegando ao fim aqui do nosso Conversando com Economistas. Eu sei que o senhor já trouxe muitas dicas, mas eu vou pedir para o senhor deixar um recado final, especialmente para os jovens economistas, para os que estão começando agora no mercado de trabalho, iniciando essa era profissional, e para aqueles que estão iniciando a graduação em ciências econômicas. Qual é a dica que o senhor deixa para esses futuros economistas? A dica é olhar o que tem de novo internacional que está saindo. Tá? Isso é a grande ajuda. Peguem Piketty, peguem Zuckman, pegam Mazzucato, pegam Jayati Ghosh, pegam tanta gente. No meu site vocês vão encontrar resenhas de todos esses autores, tipo 4, 5 páginas, quais são as ideias-chave, e aí você investe para um autor e outro segundo as suas convicções, né? E vocês podem pegar no meu site os livros. Esse livro aqui, Resgatar a Função Social da Economia, o título já diz tudo, se trata disso, resgatar a função social da economia. Ela tem que servir para nós, né? Mas tem um livro que está aqui, O Pão Nosso Cada Dia, ajuda muito, setor por setor, como você pode ajudar indústria, saúde, agricultura, etc., como você reorganiza cada um dos setores. É mais detalhado e prático, é pé no chão, né? E, evidentemente, a era do capital improdutivo, isso dá um pano de fundo para a compreensão do conjunto. E este livro, editado pelo SESC, ele é muito forte. O capitalismo se desloca, né? Novas arquiteturas sociais. É também um livro pequeno que ajuda a gente a entender esses processos. Estou sugerindo livros meus, mas, basicamente, eu sistematizo visões de uma série de autores internacionais e, como eu mencionei, essa parte de resenhas no meu site ajuda muito a você se localizar, como se articula essa nova geração de pensar a economia. O que é absurdo é um país... O Brasil tem um PIB de 11 trilhões, o que a gente produz de bens e serviços no ano. Isso dividido pela população, 210 milhões de pessoas, dá 17 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Não tem nenhuma razão para a gente ter miséria, gente com dificuldade de ter uma boa escola, gente com dificuldade... Isso aqui é uma questão de organização política e social. E a gente precisa de muito mais gente entender a economia para a gente puxar isso para o chão. E com a experiência e uma inspiração dessa feita, o senhor, tenho certeza que muitos novos economistas virão com essa visão. Então, para quem ficou com curiosidade de saber o site aí do nosso professor, acho que não dá para ver aqui pelo celular, mas você digita lá, dalbor.org, que aí você tem acesso ao mundo de informações e ao mundo de conteúdos aí escrito pelo nosso professor Ladislau. Professor, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz aí de ter batido esse papo com o senhor. Foi muito inspirador, foi muito bacana. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai te ajudar aí a abrir novos caminhos, abrir novas mentes, pensar mais no social e nessa nova economia. Obrigado, professor. Tudo de bom. Abraço. Abraço. Ficamos por aqui com mais um Conversando com Economistas. Hoje o nosso bate-papo foi com o professor Ladislau Dalbor. Ele que é economista,
é um parceiro aqui do Corecon São Paulo, e ele também foi premiado pelo sistema Cofecon Corecons na categoria Livro de Economia, com o livro Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana, publicada pela Editora Elefante. Se eu fosse você, eu correria agora mesmo para adquirir essa obra incrível e se inspirar aí nessas Ou pegar online. Pode falar, professor. Ou pegar no site, simplesmente. Está de graça ali. Eu acho legal, só a pessoa poder verificar se ele gosta mesmo, e eventualmente ele compra. Certeza que sim, não tem como não gostar. Obrigado, foi muito bom conversar, e a gente se encontra numa próxima edição do Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Obrigado, professor. Tchau, tchau.